Olá, eu sou a aluna Helena Veloso, do Salesiano Belo Horizonte, primeiro ano A, da professora Viviana, e esse é meu trabalho sobre quinhentismo e a Carta de Pero Vaz de Caminha. Caminha e contexto. O período eram as grandes navegações, que eram as grandes potências da época lutando para dominar as rotas comerciais, porque elas traziam junto a influência. Então, a frota de Cabral foi enviada para buscar especiarias na Índia, que eram muito valorizadas, e acabou se perdendo da outra frota que veio junto e foi a parar na ilha de Veracruz. E eles chamavam de ilha porque não tinham noção do diâmetro, que nada mais nada menos era que o Brasil. Então esse foi o descobrimento. Caminha nada mais era do que o escriba, o responsável por fazer a carta, relatando não sobre a viagem de navio, mas sobre como eles chegaram, como era a terra, dar satisfação ao rei realmente. Para a igreja e a coroa saberem como explorar a terra, o que tinha nessa terra, o que aconteceu. Então a igreja e o rei realmente saberem de seus investimentos, a quantas andavam e poderem administrar melhor. Caminha acaba focando na carta muito no choque de cultura indígena, uma cultura nunca vista pelos portugueses, e lusitana, o que pode ser visto nos momentos escrevendo interações, como por exemplo a troca de presente, em que cada cultura apresentava para a outra o que eles consideravam importante, valioso, e nas vestimentas, que Caminha fala que os índios andavam nus, sem cobrir suas vergonhas, o que para ele é um grande choque, e para os portugueses também. Em relação à cultura também tem a polêmica de que se a carta pode ser considerada certidão de nascimento da literatura brasileira ou não. Porque apesar de ser a primeira peça de literatura escrita sobre o Brasil e tentando descrever a cultura deste, foi escrita sob o olhar europeu, sob ponto de vista e cultura europeus, com o público-alvo europeu também. Então não foi realmente brasileiro, foi? Respeitar, na medida do possível, as culturas de cada um e os objetivos da coroa em relação a cada uma das partes que iam receber esse entretenimento, essa forma de leitura. Como sendo um estilo literário, o quinhentismo foi dividido em duas partes, com públicos-alvos muito diferentes: o colonizado e o colonizador, com os indígenas e os portugueses, tendo literaturas muito diferentes para cada um. Os indígenas tinham a literatura de catequese e os portugueses a de informação, cada uma com objetivos muito diferentes e com informações disponíveis, modo de tratar o leitor muito diferentes, também tentando respeitar, na medida do possível, as culturas de cada um e os objetivos da coroa em relação a cada uma das partes que iam receber esse entretenimento, essa forma de leitura. Quanto à literatura de catequese com público-alvo indígena, tinha um grande obstáculo, que era a comunicação, porque a linguagem e cultura indígena e linguagem e cultura portuguesa eram muito divergentes entre si. Então, para catequizá-los era um grande desafio. Então, os catequizandos acabaram fazendo uso de celebrações ou teatros, ou até músicas, missas, coisas que prendessem a atenção e que não precisassem de muitas palavras. Então, eram mais imagens bem gráficas mesmo, bem didáticas, mostrando muito bem a luta do bem contra o mal, com o bem sendo a Igreja Católica e seus dogmas, o mal sendo qualquer coisa que divergisse dessas ou daquela cultura. Era feita pelos jesuítas e para os jesuítas e índios, mostrando o grande poder da igreja, que era uma grande patrocinadora dos descobrimentos, com a grande influência que ela tinha e com, majoritariamente, a população sendo cristã, a população portuguesa.
e também oferecia um modo mais fácil de colonização, porque quando os índios aceitavam a cultura Quando a literatura portuguesa, de a informação religião feita dos eles portugueses aceitavam para os mais portugueses, facilmente também a denotava dominação um portuguesa. olhar muito europeu, com a cultura europeia muito valorizada, e era bastante direto. Apesar do estilo quinhentíssimo ter uma riqueza de detalhes e grandes descrições, era um pouco mais prático do que a de catequização, porque não precisava de toda essa didática para lidar com o leitor. Então, era mais focado na descrição das riquezas naturais, com grandes descrições de paisagem, do solo fértil, da água abundante, e também do que realmente importava para eles, que eram as riquezas mais diretas, o ouro, a prata. Então, era basicamente um tipo de literatura voltado em como usar a terra recém-descoberta, como se aproveitar dela e como se aproveitar da colonização para enriquecer o país e a igreja, que era grande influência na época. Agora responderemos algumas perguntas dos internautas. Quais as semelhanças entre os interesses da Carta de Caminha e o jornalismo atual? Bem, assim como a Carta de Caminha, que era um ótimo exemplo do quinhentismo, o jornalismo moderno tem um foco muito grande na interpretação de informações de acordo com as opiniões próprias do autor. Por exemplo, na carta, o índio sendo apresentado como ingênuo, como à mercê de sua própria ignorância, assim podendo ser salvo, justificando a exploração portuguesa. Assim como nos textos políticos atuais, nos quais as informações são interpretadas de acordo com a imagem que o jornalista quer passar, manipulando de forma a obter a história de um ponto de vista que seja conveniente, com um grande foco em relação a parecer verídico. Brasil, descoberto ou invadido? Bem, como o autor da carta é o Caminha, um português, o ponto de vista apresentado por ela é dele, com suas ideias e com seu jeito de interpretar o que ele via. Então, apesar de já haver pessoas vivendo aqui com uma cultura própria e civilização, então ele não poder ser descoberto, Caminha vai representar aos portugueses como desbravadores, como descobridores corajosos, não como invasores. E assim, a primeira literatura brasileira não foi feita para os brasileiros nem pelos brasileiros. Foi realmente brasileira. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até o final, espero que tenha ajudado em alguma coisa.